Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do blog Inglês no Teclado. Você sabe quais palavras em inglês possuem mais de um significado? Essa questão de uma palavra possuir mais de um significado, ela ocorre em outras línguas. Como eu já disse aqui no nosso canal, você pode, por exemplo, se referir à manga de uma camisa ou uma camiseta, inclusive a manga fruta. Então você tem que ficar atento, pois muitas vezes a gente pode utilizar uma palavra de diversas formas, em contextos que são completamente diferentes. Por exemplo, se um estrangeiro lhe perguntar o que significa a palavra obrigado, você muito provavelmente vai tender a dizer algo como obrigado é como se fosse thank you em inglês. É uma forma de você agradecer alguém por algo. Só que a gente tem que se lembrar que a gente também pode dizer ele foi obrigado a vender drogas. Repetindo, ele foi obrigado a vender drogas. Então a gente tem aqui um outro uso da palavra obrigado na nossa língua. Na língua inglesa isso é muito comum. É claro, pessoal, que eu não vou conseguir falar sobre todas as palavras em inglês que possuem mais de um significado em apenas um vídeo. Mas nesse vídeo eu selecionei 5 exemplos para você poder guardar no seu portfólio e não ser pego de surpresa. A primeira palavra que a gente vai ver é a palavra toast. Você sabe o que significa toast em inglês? A gente pode utilizar a palavra toast com o sentido, por exemplo, de torrada. Então você pode justamente se referir à torrada. Você pode dizer em inglês a slice of toast. Repetindo, a slice of toast. A palavra toast também pode ser utilizada com o sentido de um pão torrado. Você não precisa utilizar toast necessariamente com o sentido de torrada. Agora não se espante se alguém lhe disser algo como, por exemplo, let's make a toast. E aí, se alguém lhe disser let's make a toast, você sabe o que a pessoa quer dizer com isso? A palavra toast também contém o sentido de brinde. Então você pode utilizar toast com o sentido de torrada, ou até mesmo de um pão, torrado, digamos assim, ou com o sentido de brinde. O interessante é que na nossa língua a palavra brinde ela também contém mais de um significado. A gente pode falar de brinde, no sentido de bater as taças, ou a gente também pode falar, por exemplo, aquela loja está dando brindes, que contém o sentido de coisas gratuitas. Mas voltando ao uso da palavra toast, alguém pode dizer em inglês we drink a toast to Bob and Rachel. É interessante porque se a gente quisesse traduzir essa frase, a gente teria nós bebemos um brinde. Quando a gente não diz algo como nós bebemos um brinde, no máximo a gente diz na nossa língua nós fizemos um brinde. Mas em inglês é muito comum que você diga, we drink a toast, que é o sentido de logo após fazer o brinde você tomar o líquido, a bebida, o champanhe ou qualquer drink que seja. Repetindo, we drink a toast to Bob and Rachel. Então, depois da palavrinha to, a gente citou exatamente para quem foi aquele brinde. Mais um exemplo. John proposed a toast to them. Então, estou dizendo aqui que o John, ele propôs um brinde a eles. John proposed a toast to them. Então, lembre-se, você pode utilizar a palavra toast com o sentido de torrada ou até mesmo de um pão bem passado, ou você também pode utilizar toast com o sentido de brinde. A palavra tire pode ser utilizada com o sentido de cansar, se cansar. Você pode dizer I'm very tired. Então você está dizendo que você está muito cansado. Mas a palavra tire também contém o sentido de pneu. Isso mesmo. Você pode dizer que o pneu do seu carro furou. Ou você pode perguntar para alguém, solicitando uma recomendação, uma dica, uma sugestão, o que eu devo fazer se o pneu do meu carro furar? What should I do if I have a flat tire? Repetindo, what should I do if I have a flat tire? Então você está perguntando aqui, o que eu devo fazer caso o pneu do meu carro ele venha a furar? O interessante é que na nossa língua a gente diz, o pneu do meu carro furou. Já na língua inglesa é possível a gente utilizar a construção have a flat tire. E aí na nossa pergunta ficou what should I do if I have a flat tire? Então você está perguntando o que eu devo fazer caso o pneu do meu carro ele venha a furar? What should I do if I have a flat tire? Outra palavra muito interessante em inglês é a palavra book. Você muito provavelmente sabe que book contém o sentido geral de livro. Você pode dizer em inglês, those books are mine. Então você está dizendo aqui que aqueles livros são meus. Those books are mine. Você também pode utilizar a palavra book como um verbo que contém o sentido geral de reservar, como por exemplo reservar uma mesa em um restaurante ou até mesmo reservar um quarto de hotel. É por isso que a gente pode dizer em inglês I booked a table for 3. Você está dizendo que você reservou uma mesa para 3. O interessante é que, perceba, a gente utiliza o verbo to book como se fosse um verbo regular. É por isso que eu disse I booked a table for 3. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu reservei uma mesa para 3.
Outra palavra em inglês que contém diversos significados em inglês é a palavra fly. Você pode, por exemplo, dizer em inglês I wish that I could fly. Então você está dizendo aqui que você gostaria, né, de um dia poder voar. I wish that I could fly. Justamente como naquela música do cantor Lenny Kravitz. I wish that I could fly. Temos aqui então o sentido geral de voar. Mas também é possível utilizar o verbo to fly com o sentido de empinar uma pipa. Então, quando você quer falar, né, que você vai conduzir uma pipa ao céu, você pode utilizar o verbo to fly. Can you fly a kite? E se, por exemplo, alguém lhe perguntar Can you fly a kite? O que significa nesse caso fly nessa frase? Can you fly a kite? Estou perguntando aqui, né? Você sabe, você tem a manha, você tem um dom, né? Você consegue realmente empinar uma pipa? Can you fly a kite? Você também pode dizer fly an airplane, que aqui no caso significa pilotar um avião. Ah, então peraí. Fly significa voar. Fly também pode ser utilizado com o sentido de empinar. Fly também contém o sentido de pilotar? Veja que interessante. Na língua inglesa a gente pode utilizar um verbo, né, em contextos completamente diferentes da nossa língua. Um professor pode dizer para o seu aluno You will be able to fly an airplane very soon. Repetindo, You will be able to fly an airplane very soon. Então o professor está dizendo para o aluno, né, que muito em breve ele será capaz, ele vai conseguir pilotar uma aeronave. You will be able to fly an airplane very soon. O interessante é que quando a gente utiliza a palavra fly no plural, como em flies, a gente está citando aqui o sentido de talvez pernilongos, mosquitos, né, insetos que voam e que enchem o saco. A gente pode dizer em inglês I hate flies. Então você está dizendo que você detesta esses pernilonguinhos, né? Esses mosquitos que ficam incomodando e enchendo o saco. I hate flies. Para finalizar esse vídeo, vamos dar uma olhada na palavra head. A gente pode dar uma olhada no dicionário e vai conferir que a palavra head significa cabeça. Você pode dizer em inglês My head hurts. Você sofreu um impacto, né? Bateu com a cabeça em algum local e quer dizer que está doendo. Veja que nesse caso estou me referindo à parte física, não estou dizendo que dentro da sua cabeça está doendo como em uma dor de cabeça. Então eu disse My head hurts. Ou seja, eu estou dizendo que minha cabeça está doendo. Agora você também pode utilizar a palavra head como verbo, com o sentido de liderar, de encabeçar um cargo. Por exemplo, você pode dizer em inglês The minister headed the committee. Então eu estou dizendo aqui que o ministro, ele encabeçou, né, o comitê. The minister headed the committee. Uma forma super interessante de utilizar head em inglês é quando essa palavra, atuando como verbo, ela está associada à preposição to ou inclusive a for. Nesse caso, temos o sentido geral de ir. Por exemplo, você pode dizer, eu estou indo para o shopping. Você pode dizer, para onde você está indo? Então veja como dizer isso em inglês. Where are you heading? Então alguém pode lhe perguntar, e aí, você está indo para onde? Where are you heading? Então veja que nesse caso, na nossa pergunta, a intenção é justamente saber qual o destino de alguém. Where are you heading? Que seria a mesma coisa de dizer, where are you going? Você pode dizer que está indo para o shopping Iguatemi. I'm heading to Iguatemi Mall. Repetindo, I'm heading to Iguatemi Mall. Então é isso, pessoal. Esses foram 5 exemplos super fáceis para você poder guardar no seu portfólio de vocabulários. E caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que como de costume eu vou fazer questão de responder. Se você estivesse perguntando, poxa, Daniel, por que você não deu 10 exemplos nesse vídeo? Porque eu acho muito melhor, muito mais interessante a gente citar pequenas coisas, né, pequenas palavras, e aí você ir memorizando justamente aos poucos. Porque você pode ficar meio afobado e tentar decorar 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo e acabar esquecendo de todas elas. Então eu prefiro justamente citar pequenos exemplos, né, pequenos vocábulos para você ir formando, e compondo e construindo o seu portfólio de vocabulário em inglês. Espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!